Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação e principalmente a sugestão do tema ou assunto que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode enviar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você ouviu falar de alguma coisa, quer ampliar conhecimento sobre algum assunto, alguma personalidade? Mande pra gente, será um grande prazer. A nossa produção e eu particularmente ir atrás e colocar aqui ao meu lado aquilo que realmente interessa para você. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos: meio ambiente, preservação dos mananciais, reservas hídricas. O ano passado nós tivemos um grande problema. São Paulo quase teve que passar por um racionamento e a represa Billings teve papel fundamental para que pudéssemos mandar água para outros reservatórios. Para falar sobre este tema e outros temas muito focados no subdistrito de São Bernardo, o famoso e conhecido Riacho Grande, eu tenho o prazer de receber o advogado especializado em meio ambiente, foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Bernardo do Campo, Dr. Ivar José de Souza. Dr. Ivar, muito obrigado pela oportunidade, pela presença aqui no nosso programa, principalmente para tratar de temas que eu considero que sejam de interesse de quase toda a sociedade. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E mais uma vez falando do Riacho Grande, para mim que é sempre um prazer. E principalmente no meio ambiente. Você não dá para dizer que é o morador mais antigo do Riacho, porque o Riacho é bem mais velho que você. Mas você mora no Riacho Grande há 56 anos. Você casou com a Sônia no Riacho Grande? Então, a história do casamento começou no Riacho Grande. Começou no Riacho? Ela é de Santo André. Vai falar que foi na prainha que você conheceu? Exatamente, foi lá mesmo. Não conheci lá. Eu conheci ela na empresa, trabalhamos juntos. Que empresa era? Era Móveis Gonzales. Tá, que tem até hoje. Hoje eles já desativaram, né? Existe a fábrica no Riacho Grande. Mas tem uma fábrica de móveis com esse nome. Sim, hoje tem uma loja, me parece que é em Jundiaí, com esse nome. Tá. Mas a Gonzales, famosa de São Bernardo, desativou em 2002. Tá, uma pena. Aliás, não só ela, mas quase toda a indústria moveleira da cidade acabou sendo desativada. Muitos foram para a região do Rio Grande do Sul e Paraná. São Bernardo já foi a cidade fabricante dos móveis. Hoje é a cidade vendedora de móveis, né? Exatamente. Nós tínhamos aí, na década de 70, de 80, em torno de 80, 90 indústrias. Era muito forte. Então, eu trabalhei 30 anos na empresa. O que você fazia, Ivar? Olha, eu comecei como ajudante de ajudante e fui crescendo. A única vaga que tinha lá para ser alguém lá dentro, eu peguei. E eu fui gerente por muitos anos. Mas você chegou a ser marceneiro? Não, marceneiro não, mas eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a entalhar, aprendi tapeçaria, aprendi a lustrar, aprendi muita coisa, porque quando não tinha serviço no escritório, eu sou muito ativo, eu não ficava parado. Então eu ia para a produção para aprender alguma coisa. Então você conheceu a Sônia lá no Riacho Grande, mas na fábrica. Aí você se tornou advogado, a Sônia arquiteta. Aliás, quando eu conheci ela já era arquiteta. Ela já era arquiteta? Ela veio trabalhar com a gente como decoradora e arquiteta. E eu era gerente da empresa. Há quantos anos vocês estão casados? Nós temos 26 anos de casados. Bom, tem 2 filhos? 2 filhos. Já criado, conheço os 2. Graças a Deus. Ivar Filho com 24 anos, já é engenheiro mecânico, formado na FEI, e a Maria Elisa com 18 anos, está no 2º ano de Direito na Faculdade de Direito de São Bernardo. Ivar, o Riacho parece que tem algo que hipnotiza, porque quem é do Riacho Grande não sai, ama aquele lugar, ele é apaixonante. O que tem o Riacho? Conta qual que é a fórmula do Riacho. Eu, particularmente, adoro o Riacho Grande. Estou falando isso sem nenhuma demagogia, tanto que tive coragem. Acho que o maior empreendimento que foi feito no Riacho foi a gente quando transformamos aquela entrada do Riacho Grande, montamos lá a época McDonald's, supermercado, depois o Mac saiu, virou posto. Então eu gosto do Riacho. Mas quem mora no Riacho se encanta e não muda de lá. O que é o segredo do Riacho? É muito simples. O Riacho Grande, apesar de ser um bairro dormitório, porque quase não tem emprego, a maioria dos empregos está aqui na Só cidade. O comércio que emprega e serviço, né? Isso. Nós já tivemos lá 4, 5 indústrias boas. Tivemos a CBL, né? Grande, empregou né? muita gente. A própria Móveis Gonzales teve lá 130, 140 funcionários. Tem a Móveis Riacho Grande. Nós temos do outro lado da balsa a Zelic Zema, que produz máquina. Então nós já tivemos ali... máquina de altíssima tecnologia, né? Exatamente. Estive lá conhecendo. Então ali nós já tivemos, assim, vários postos de trabalho. Só que a questão de morar no Riacho é o seguinte, você está perto de tudo.
Está do lado da Anchieta. Exatamente. Então você tem algumas dificuldades em determinados dias, final de semana, para estar saindo do riacho, mas se você pegar o carro no centro do riacho ou qualquer lugar do lado de cada balsa, rapidinho você está no centro, você está fácil nos bairros de São Bernardo, porque hoje você tem muita via de acesso. Com o Rodoanel também ficou muito fácil ir para as outras cidades. Então o Riacho Grande hoje ganhou numa qualidade para você se locomover dependendo do dia. Agora nós temos um problema seríssimo ali, nós só temos uma entrada e uma saída. E você conhece muito bem essa história, que é a história do trevo que nós começamos lá em 98. Verdadeira guerra, tá certo? Guerra. Exatamente. Então, a questão de eu morar no Riacho Grande, a gente brinca, olha, Deus é brasileiro, eu acho que mora no Riacho Grande. Primeiro pela questão da própria Billings, que é uma represa artificial, e você falou muito bem no começo, que ela, o ano passado, foi a salvação. Foi a salvação. Não só da lavoura, mas como da água potável também aqui. Mandamos água lá para a região de Salesópolis, né? Exatamente. Lá para o córrego Taió. Vai ajudar a abastecer aquela região da Grande São Paulo que praticamente secou. Mas acho que a gente não está tratando a Billings ainda como ela merece. Por conta da localização dela, perto da região metropolitana, nós temos aí uma boa parte dela que ainda está sendo usada para despejar o esgoto do Pinheiros. Isso, na minha opinião, é um crime fazer isso. Não, além do esgoto que ainda entra das residências in natura sem tratamento. Exatamente. Nós temos ali muitas invasões, muita construção clandestina, muito loteamento clandestino, e esses esgotos estão prejudicando a represa, não só do lado de lá, que nós falamos do lado de lá, é onde não é feita a captação, mas do lado de cá, onde a Sabesp faz a captação, temos ali o bairro Estoril e outros bairros que ainda jogam esgoto na represa. Num quesito, eu recebi uma informação triste recente no pós-balsa, que você conhece muito bem, está no subdistrito do Riacho Grande, contempla lá os bairros do Santa Cruz, o Curucutu, o Tatetos, que existe hoje uma ocupação praticamente desgovernada, muito forte e muito nociva. A prefeitura é omissa em relação a isso, Ivar? Infelizmente Nós temos aí 3 ou 4 órgãos que poderiam estar fiscalizando mais. A prefeitura, o que ela faz? Ela está multando, mas a multa por si só, ela não está inibindo. Porque o sujeito é multado, muitas vezes ele não paga a multa, ele prefere até ser multado e constrói. A lei da Billings, a lei da proteção dos humanos, ela é muito inteligente. Só que falta fiscalização. E a prefeitura, como é o órgão mais próximo, está deixando muito a desejar. Eu já acompanhei muitas ações ali, de invasões, construções clandestinas. Todo final de semana você vê o pessoal batendo laje. Do outro lado da balsa ainda é pior, porque tem mais dificuldade para a fiscalização atravessar. E quando o pessoal vai para lá, eles inibem de um lado, mas já tem 5 ou 6 construções na outra ponta. Então, realmente está faltando fiscalização e nós precisamos que isso aí seja combatido mais ativamente. Questão da balsa, nessa mesma esteira. Tem alguns segmentos aí que defendia fazer uma ponte no lugar da balsa. E, ao mesmo tempo, os críticos dizem que se isso fosse feito, perderia-se completamente o controle e viraria uma outra cidade pós-balsa. Qual a tua opinião? Eu, particularmente, sou contra a construção dessa ponte, porque a balsa ali... Isso nem discutimos se tem dinheiro, recurso ou não, tá certo? Não. Essa questão da invasão, de destruir ali toda aquela questão da Mata Atlântica, toda a mata ciliar da represa Billings, todas as nascentes, isso realmente vai acontecer. Se fizerem a ponte, você esquece, porque nós não vamos ter mais área protegida ali. Porque a fiscalização é fraca. E muita gente que mora lá é contra essa ponte. Não é pensar que... Não é unanimidade. Não. O que nós precisamos melhorar ali, Orlando, e isso é um trabalho que não poderia ser a longo prazo, é a questão de um trabalho mais eficiente na travessia. Melhorar a travessia. Melhorar a travessia. Tem um compromisso do governo do estado de fazer, mas não o fez ainda. Isso. Inclusive, o pessoal do pós-balsa, eles participam muito ali do Consegue Riacho Grande, e toda reunião, a pauta, balsa, travessia, tem muita gente dando carteirada para furar a fila, tem muita gente com carteira falsa, de deficiente físico, que teria... Triste isso, né? É vergonha, muito triste, é vergonhoso. E o pessoal que trabalha, que opera a balsa, eles não têm o poder de atuar, de fiscalizar, eles só fazem a travessia. Não tem o poder de polícia. Não. Nós temos pedido mais policiamento, a polícia militar de vez em quando vai estar lá, o próprio pessoal da GCM tem ficado lá, mas não é suficiente para dar uma garantia para aqueles moradores. O trânsito auxilia lá? Auxilia, mas eles também ficam com medo, porque quando vem aquele pessoal que quer atravessar na marra, eles não têm como barrar. Fica às vezes 2 agentes, não tem. Já teve agressão, já teve muito problema ali na balsa. Você falou de um tema, eu tive a felicidade de fazer parte, foi no período que eu me tornei deputado do primeiro mandato,
a gente literalmente conseguiu pôr o projeto do novo trevo do Riacho de pé e a obra hoje é uma realidade. Você atribui que dos últimos 20 anos foi a maior conquista para o Riacho Grande? Sem dúvida, sem dúvida. E eu falo com propriedade, porque em 1998... O Ivar pegava no meu pé, diga-se de passagem, viu? Sim. Cobrava incansavelmente, né? Eu disse a ele um dia que ou ele venceria pelo cansaço ou pela chateação, mas muito atuante e, aliás, com uma obra muito bonita. Né? Foi. Olha, em 98 nós percebemos que a Ecovias tinha que fazer o trevo, porque era contratual. Mas ela embarrigava, aí teve problema de deslizamento de terra na serra, aí ficou aquela loucura. E nós começamos um processo ali no Riacho de discutir o trevo, mas com inteligência. Nós não precisamos fechar Anchieta, nós não precisamos criar nenhum fato que prejudicasse os outros motoristas, que não tem nada a ver com a história. E foi quando, felizmente, você se elegeu deputado em 2002, e aí começamos todo aquele trabalho. Algumas pessoas hoje falam, mas podia ser melhor, poderia ser pior. Eu me convenci que aquela obra ficou boa do jeito que ela ficou por conta de uma explanação do engenheiro da Petrobras que disse para nós, olha, vocês estão em cima aqui de uma bomba. Aqui passa oleoduto, gasoduto, nafta, tudo que você imaginar passa aqui debaixo dessa via Anchieta. Se fosse para fazer a interferência nos dutos da Petrobras, nós ficaríamos mais 10 anos discutindo. Mais 10 anos. Então ele explanou e felizmente nós chegamos à conclusão que aquilo ali está bom. Tem que melhorar? Tem. Falta uma passarela ali, nós poderíamos pensar em alguma coisa mais segura. O acesso mais adiante, dá para a gente fazer mais uma saída? Você acompanhou, esteve comigo lá na Artesp, na DERS em São Paulo. Em 2012, era para já ter saído esse novo acesso. A prefeitura colocou a placa lá, dizendo que a obra teve início 1º de abril de 2015. Eu não sei se a data... 1º de abril, né? O dia da mentira, né? Pois é, mas depois eles foram lá e mudaram. Aí colocaram lá, assinatura do contrato, 1º de abril. Início das obras, outubro de 2015. Término, junho de 2016. Só que nós estamos tristes, o prefeito esteve lá no domingo, lá na procissão da Nossa Senhora dos Navegantes, que você também esteve, e ele, no final da missa, ele falou, só estamos com alguns problemas técnicos, não disse qual era, mas a obra vai sair. Então nós estamos esperando, a placa está lá. Aliás, problema técnico é o que não falta na administração, é o do Museu do Trabalhador, é o do Drenar, enfim, mas a pauta hoje é Riacho Grande. Ivar, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial e você vai continuar hoje com essa entrevista aqui bacana. Vamos falar um pouquinho das histórias do Riacho Grande no próximo bloco. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe hoje o advogado especializado em meio ambiente, Dr. Ivar José de Souza. O Ivar nos deu aqui um pouco dos avanços e, ao mesmo tempo, das angústias que passa o subdistrito de São Bernardo, região importante, onde está localizado grande parte da represa Billings, o Riacho Grande. Ivar, na sua avaliação, o que melhorou e o que piorou nos últimos 10 anos no Riacho Grande? Um ping-pong rapidinho. Olha, eu posso dizer que com a chegada do Rodoanel, o trevo foi muito bom, foi muito importante. A prefeitura, ela melhorou ali a orla da prainha, organizou melhor o comércio, mas ela cometeu um pecado muito grande. Na parte de engenharia de tráfego, ela fechou uma das principais veias ali de trânsito e hoje você não tem lugar para estacionar no Riacho Grande. Isso foi amplamente divulgado, o Riacho sempre foi um grande centro de pesca. Aliás, existiam muitos comércios exclusivos, as pessoas iam pescar no Mato Grosso, vinham comprar isca artificial, anzol, vara, capa de chuva, motor, barco. Eu sei porque meu pai gostava de pescar e eu ia com ele, era pequeno. E naturalmente isso foi fomentado porque a represa tinha muito peixe, a Estrada Velha tinha muitas lagoas. Infelizmente isso sumiu, todo mundo lembrou de pegar o peixe e esqueceram de repor. Foi feito algo para poder devolver esta vocação ao Riacho Grande? Nada. Nós tínhamos um comércio na década de 70, 80 e até começo dos anos 90, 4 horas da manhã de sexta e sábado no Riacho Grande parecia 25 de março. Eu me lembro que tinha um negócio, Ivar, que eram os minhoqueiros. Você que está nos assistindo, quem é mais novo não vai ter ideia. Ficavam muitas pessoas, viviam de vender minhoca e aquela isca viva. Exatamente, é o bigato. O bigato, para o pessoal pescar, era isso? Isso mesmo. Eu chegava do baile, às vezes 4h30 da manhã, tomar café na padaria, era fila. De gente para comprar pão, mortadela para ir pescar. Pão, mortadela, frios,
fila lá para comprar as minhocas, as iscas, os vendedores. Nós tínhamos ali umas 10, 12 lojas de pesca com tudo que você imagina para a pescaria. Hoje nós temos ali umas 6 lojas, né? O pessoal está ali muito a pão e água. Nós tivemos... E muitos pescadores que viviam da represa, né? Muitíssimo. Colônias inteiras de pescadores. Muitíssimo. Nós tivemos em 2008 a vinda do ministro da Pesca e ele prometeu... Isso eu lembro, porque eu era candidato em 2008 e ele veio, nem me lembro quem era o ministro da Pesca, e prometeu... Pois é, também não lembro e não fiz questão de lembrar, porque o que ele fez? Ele veio, fez uma reunião, chamou os comerciantes... Nós vamos fazer, eles falavam até uma palavra interessante, não sei nem se ela existe, repeixamento da Billings, né? Para mim é aumentar a oferta de peixe para os alevinos ali e criar o peixe. Bom, depois vieram dizer, não dá porque a CETESB não permite, a água está poluída. Poxa, mas poderia ter visto isto antes. Antes, né? Um ministro vem na cidade e anuncia... No meu ver, é possível fazer isto. Os comerciantes lá me perguntam, poxa, mas né, quem que vai fazer? Olha, vamos fazer nós. Vamos pegar os comerciantes, vamos fazer tanque e rede. Paraná está exportando peixe para o Brasil todo com tanque e rede. Para o mundo? Para o mundo. Exportação de pintado, sai tudo. avião então vamos pegar ali peixe. o braço do Rio Pequeno, vamos pegar... Nós temos gente ali no Riacho Grande que conhece aquela represa com uma palma da mão. Um dos amigos, eu tive com ele ontem, o Hermínio, era do SATS, Serviço de Aerossalvamento. O Hermínio teve um infarto, mas ele está lá ativo. Conhece aquela represa com uma palma da mão. Vamos pegar o Hermínio, vamos lá, qual é o braço da represa que dá para fazer aí um tanque e rede? Tá aí resolvido o problema. Financiamento barato, não precisa muito disso não. Eu acho que a gente consegue fazer o repeixamento da Billings com pouco investimento. Isso é importante aqui, a gente tem compromisso com a verdade. De 2008 para cá, esse assunto não voltou mais em pauta, nem pelo governo federal, nem pela atual administração, sobre o repovoamento, o repeixamento, nada que tratasse sobre devolver peixe para a represa. Ninguém. É triste porque o comércio criou uma grande expectativa quando isso foi dito. Sim, né? Lógico, porque isso aí gera renda, gera emprego. Emprego, um negócio maravilhoso. Sim. Na questão meio ambiente, de maneira global, você falou sobre o problema da poluição, que ainda persiste na represa. No restante, vai, avanços ou nós tivemos um retrocesso? Olha, avanço nas invasões e nos problemas. Retrocesso na questão fundiária. Porque o que acontece? São Bernardo não tem mais para onde crescer. Vai crescer para onde? Para a periferia, vai crescer lá para o Riacho Grande. Não tem casa construída. Se você for ali para a região do Alvarenga, o pessoal já construiu praticamente em tudo ali. Até dentro daquela faixa dos 50 metros que não pode ter construção nenhuma, ali para a região do Alvarenga tem. No Riacho a gente ainda tem essa faixa mais ou menos preservada. Mas em questão assim de ter uma política para melhorar a questão ambiental e também as habitações da região, zero. Nós não temos uma política nesse sentido. Comércio. Eu sou jovem, né? Um pouco mais jovem que o Ivar, mas nas minhas épocas de solteiro, o Riacho tinha ali uma rua de bares, restaurantes que eram famosos para os casais. Eu me lembro da Cantina do Pintor, do Olds Bar, tinham muitos, né? Sim. Pelo menos uma dezena de bares ali tinha. Sim. Infelizmente, Ivar, se sobrou foi muito pouco. Por que aconteceu? O povo não para de namorar, né? Nós casamos, eu casei, você casou, mas novos casais se formam. Por que aconteceu essa deterioração? E era uma referência, tinha fila para você frequentar essas casas. Por que isso? Eu coloco assim duas causas principais que acabou com... Ó, nós temos a Cantina do Pintor, está fechada. Está fechada. É a primeira, não é? É a primeira. Como chama a rua? Primeira à direita? Amazonas. Rua Amazonas. Cantina do Pintor. Mais de 70 anos existe aquela casa. Eu era criança, não tenho 70 anos, mas era criança, o pessoal já falava de que existia aquela casa. Eu fui namorar lá, Ivar. Então, você vê. Eu já tenho 10 de casado, pô. Você vê. Então, faliu. Ali foi o problema maior, eu acho que quando faleceu o pintor, que era o patriarca ali, os herdeiros não souberam administrar, começaram a se desentender entre eles. Cheguei até a participar do inventário, defendi os interesses de uma das herdeiras lá, mas a gente viu que foi mais gestão mesmo. Então ali não dá para dizer, olha, foi isso ou foi aquilo. A Cantina do Pintor, infelizmente, foi problema familiar. Mas nós tínhamos os outros. O Cantinho do Luiz está lá ainda. O Cantinho do Luiz funciona ainda? Funciona. É um dos poucos que restou. Você falou do Olds Bar, fechou. Era grande também, uma casa bonita, bacana. Né? Nós tínhamos ali, no Estoril,
também nós tínhamos 3 ou 4 casas muito boas. O que acontece? Esse tipo de comércio, a pessoa tem que acompanhar a evolução. Não avançaram? Não avançaram. Nós tivemos com a vinda do William de Capri, começo dos anos 80, também trouxe muito desses clientes. O William ficou umas 2 décadas de sucesso. Ficou. Então, o que aconteceu? O pessoal não se modernizou. Aí nós tivemos a vinda Estância Alto da Serra, Pousada dos Pescadores, que hoje é a bola da vez. É o point. Então, nós mudamos, vamos dizer assim, de lugar. Deslocou o casal. Exatamente. O casal hoje está indo lá dançar, ele está lá, ele namora lá mesmo, ele já fica por ali. Então, os barzinhos ficou para aquele mais romântico. Aquela pessoa que gosta de... Mas tem um comércio que continua firme e famoso no Riacho, que são as costelarias, né? Firme e forte. Tem 2 lá, né? 3 agora. 3? 3. Eu conheço a do Mané, do lado direito, do português. Do português. Seu João. Seu João. A do lado esquerdo, que é a mais tradicional. Do Gil. Do Gil, e qual é a outra? A outra agora é da Zefinha, nós chamamos de Zefinha. É praticamente 50 metros. Ela abriu, tem aí uns 3 anos e está indo muito bem também. Você precisa me convidar para ir comer já lá tá convidado. na Zefinha, então. Zefinha, muito Ivar, quem é o morador mais antigo do Riacho Grande? Olha, nós tivemos, há uns 2 anos atrás, eu fui convidado para ir na festa de aniversário de 100 anos de um senhor. E eu acabei não indo no aniversário porque ele faleceu antes de fazer os 100 anos. Pecado. Morava ali no bairro dos Fincos. Sim. O senhor Perfecto. Não nasceu no Riacho Grande. Espanhol, mas era o morador mais antigo. Hoje ali, que nós podemos dizer que mora ali... Mais antigo. Seu Quirino Vizentim. 90 Quirino anos. Vizentim. Mais conhecido como Seu Lely. Ele teve os batelões lá, os barcos que carregava lenha. Ele teve ali uma atuação muito forte. Como é que transportava lenha de barco? De barco. Ele ia buscar. Da onde para onde? Saía do Riacho? Não, ele ia buscar naquela região lá do Curucutu, Tá. Pós-Balsa, toda aquela região. Vinha no Reimo, era barcaças que trazia lá toneladas de lenha. Descia na prainha para o pessoal fazer carvão. Aí trazia para as indústrias de carvão em São Bernardo. Que interessante. Muito interessante. Ele, inclusive, ele participou com a gente agora no último dia 31 da procissão da Nossa Senhora dos Navegantes. Eu estava lá, foi ele que entrou com a santa da igreja. Isso. Ele e o senhor lá da família Suster, também pioneiros nessa questão da Nossa Senhora dos Navegantes. Os dois estão aí com 90 anos, firmes e fortes. Então, em termos de morador antigo, o senhor Lely. Você me levou um dia numa casa onde tinha um escultor que morava no Riacho, eu não sei se ele é vivo ainda ou não, mas muitas obras ainda estão lá. Conta um pouquinho disso pra gente. Então, na verdade, ali eu sou até suspeito de falar, porque é o seu Julián Gonzalez, é o fundador da Móveis Gonzalez, artista, entalhador, ele que fez toda a criação dos móveis. Ele tem uma obra muito bonita aí na Câmara Municipal, que é um índio, é o João Ramalho com a Índia Portira, que ele doou. Ele tem uma obra muito bonita na igreja em São Caetano, no Barcelona, é um Cristo de 6 metros de altura, feito numa tora só de madeira. Então, ele fazia as esculturas como hobby, ele não vendia, ele não vende. Mas tem muita escultura feita em pedra, né? Que pedra. Eu fiquei encantado. Ele depois, nos últimos anos agora, ele está com quase 80 tá anos. Está vivo ainda? Está vivo, hoje ele mora lá no Ibirapuera. Mas morou muitos anos no Riacho. Morou a vida inteira. Ele veio da Espanha com 20 e poucos anos, ali ele se fixou, montou a indústria, chegou a ter 300 funcionários e continua ainda fazendo alguma coisa. E a pedra foi uma opção que ele teve, porque madeira começou a ficar difícil. Aí então foi para pedra. Trabalho maravilhoso. Ivar, o Riacho tem uma característica, apesar do seu tamanho, a sua imponência, é um subdistrito grande, mas um pouco daquela coisa interiorana. As pessoas se conhecem muito. Ali no Riacho, você chega no centro do Riacho, onde mora o Ivar? Ó, você pega a direita, vira a esquerda, a casa amarela é a casa do Ivar. Tem algum caos que você conhece? Porque no interior o pessoal conta muito caos. Você conhece algum? Olha, eu não sei qual é o tempo que nós temos aqui para terminar o programa. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio? Não vai dar tempo de contar um caos. Resume ele. Pô. O que dá para a gente falar do Riacho Grande é o seguinte, é que realmente todo mundo conhece todo mundo, a gente tem que andar muito na linha. Eu que sou advogado, tenho escritório ali. Todo mundo tem que andar na linha. Mas ali pior. Mais ainda. Porque você não é você, é o Ivar, é o Ivar. É Orlando, é Orlando. Não tem como dizer que não era. Não confundem. Não, a gente que frequenta ali, principalmente a igreja, conhece todo mundo, então a gente não pode vacilar. Mas assim, casos pitorescos, assim, tem muitos, viu, Orlando? Eu acho que eu ficaria aqui a noite toda falando do Riacho. Tem essa coisa do interior, tem essa capilaridade, essa coisa das histórias. Tem. A gente a gente junta a panela, a gente vai nas casas lá comer um na casa do outro. Tem isso ainda, porque eu vivi num bairro, Ivar, eu nasci no Batistini. E era isso, meu pai fechava o armazém,
E assim, não tinha uma coisa, hoje para você convidar alguém, tem que ter aquela estrutura, o jantar, preocupar, era nada. Pegava o bife e falava, lá já tem arroz e feijão, vamos levar o bife, vamos fritar e comer junto. E o grande lazer, a grande distração era o entretenimento e unir as famílias. Isso ainda existe no Riacho? Nós temos lá o grupo, nós chamamos grupos do Fórum. Nós formamos o Fórum dos Moradores do Riacho Grande em 98, foi para brigar pela Billings, brigar pelo trevo, brigar pelas reivindicações do Riacho. E esse pessoal começou a ficar tão gostoso as reuniões que nós vamos fazer, juntar a panela. Um dia era na casa de um, cada um já levava. Do propósito virou amizade. Virou amizade e isso está até hoje. Então, bacana. E nós temos também o pessoal lá da nossa pastoral da família, nós fazemos isso pelo menos uma vez por mês. Muito bom. Ivar, infelizmente nosso tempo acabou, quero muito agradecer a sua participação, continuar desejando aí perseverança, saúde, você é um guerreiro por esse subdistrito e regiões como essa, e cidades todas, faz toda a diferença alguém como você. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e vamos continuar sempre firme lá no Riacho Grande e esperando que a população também colabore agora com a fiscalização da dengue. Vamos manter nossos quintais limpos, as nossas hortas, aí os nossos pomares, tudo limpinho para não ter dengue no Riacho, porque é um lugar que tem pouca dengue, viu? Acho que teve um caso ou dois, hein? O Riacho nesse ponto é bom. Vamos seguir o conselho do Ivar. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.